Essa é a sua chance de conquistar sua fluência no inglês de um jeito simples e que realmente funciona. Diga adeus aos livros de inglês e ao estudo maçante de regras gramaticais. Está no ar o Aulão Nacional de Inglês. Bons estudos! Olá, meu nome é Sara Lilian, sou fundadora da Fast Idiomas e serei sua apresentadora no Aulão Nacional de Inglês. Este evento só existe porque um dia eu decidi buscar por uma nova alternativa de aprendizado, já que eu não conseguia aprender inglês com os métodos tradicionais. E estudando com o método que eu vou revelar para você aqui no Aulão Nacional de Inglês, eu conquistei algo surpreendente que nem eu imaginava ser possível, a fluência no inglês em apenas 4 meses. E foi esse resultado surpreendente que me levou a empreender com a Fast Idiomas para ajudar pessoas que enfrentam as mesmas dificuldades que eu enfrentava a também aprender inglês. Eu quero te dar os parabéns pela decisão que você tomou hoje de também abrir sua mente para conhecer uma nova forma de aprender e que vai acabar com todas as suas dificuldades e frustrações no aprendizado de inglês. Eu creio verdadeiramente que se você aplicar tudo o que aprender aqui, este método será definitivo para que você realize o seu sonho de falar inglês fluente em pouco tempo e estudando de forma simples. E apesar do nosso evento ser online, é muito importante que você participe através dos comentários que estão liberados abaixo desse vídeo, e isso é importante por 2 motivos. Primeiro, que quando você interage enquanto aprende, você mostra para o seu cérebro que essas informações são importantes e sem que você precise fazer tanto esforço, fica mais fácil fixar tudo que vai aprender aqui. E segundo, porque eu vou pessoalmente ler e responder a todos os comentários. Então, para começar, me dá um oi aqui nos comentários e me conta por que você precisa aprender inglês. Bem, quando eu fui atrás de encontrar uma forma diferente para aprender inglês, meu sonho era poder viajar por exterior e ter a possibilidade de conhecer de forma profunda a cultura desses lugares, e isso só é possível quando a gente se conecta com pessoas. E só dá para viver experiências e fazer amizades quando nós sabemos nos comunicar com elas em qualquer situação. E eu também queria algo ainda mais simples, que sempre foi meu sonho de criança, que era poder assistir filmes e escutar as minhas músicas favoritas sem precisar de tradução. Mas apesar do meu sonho, eu era muito frustrada porque eu amava a língua inglesa e nunca conseguia aprender. Depois de adulta, quando eu já era empresária no ramo de educação e medicina preventiva, eu não tinha tempo para estudar por 5 anos numa escola de inglês. E mais do que isso, eu não estava disposta a levar mais tempo para aprender inglês num curso tradicional do que para fazer uma faculdade. E como eu tenho diversos amigos que estudaram inglês em escolas tradicionais por 5 anos ou mais e são completamente travados para se comunicar em inglês, eu também não estava disposta a fazer um investimento tão alto e correr o risco de terminar o curso de inglês como eles. E nessa época eu tive a oportunidade de conhecer um estudo feito por uma das universidades mais famosas dos Estados Unidos, onde eles apresentavam uma forma diferente para estudar, para aprender qualquer coisa em pouquíssimo tempo. Eu achei que fazia muito sentido e decidi aplicar essas técnicas apresentadas no estudo para aprender inglês. E com esse método eu estudava 5 vezes por semana, cerca de 3 horas por dia, e depois de 4 meses estudando com esse método, eu vivi uma experiência que mudou completamente a minha vida. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para Nova York, era a minha primeira vez nos Estados Unidos da América, e na alfândega eu tive a minha primeira grande surpresa. Além de entender tudo, eu consegui responder a todas as perguntas tranquilamente. Saindo do aeroporto, eu peguei um táxi, falei o endereço do meu hotel e o motorista começou a me fazer algumas perguntas, de onde eu era, qual o motivo da minha viagem, me explicou um pouco sobre Nova York e depois ele falou: olha, eu vou te dar um conselho como se você fosse a minha filha. Você pode sair de madrugada às 3 horas da manhã sozinha, com a sua máquina fotográfica, dinheiro e celular, e você só tem que se preocupar com uma coisa, em aproveitar o seu passeio, porque você está no lugar mais seguro do mundo. Uau! Eu jamais vou falar isso para quem me visitar aqui em São Paulo. E foi aí que eu entendi o valor de viajar sabendo se comunicar. Porque você não vê só preço, paisagem. Falar inglês transformou essa minha viagem num passeio cheio de histórias, experiências, amizades, imersão na cultura. Foi incomparável.
Mas a história que mudou minha vida aconteceu na calçada do meu hotel enquanto eu esperava meu transporte. Eu fiquei conversando com um americano que trabalhava para essa companhia de transporte, só que no meio da conversa ele parou e falou: "Desculpa, você falou que essa é a sua primeira vez aqui, mas é a primeira vez na cidade de Nova York, certo? Porque você já tá morando em outra cidade dos Estados Unidos?" E eu falei: "Não, essa é a minha primeira vez nos Estados Unidos, mas por quê?" E ele falou: "Desculpa, é que você falou que era a sua primeira vez aqui, mas você fala tão bem inglês que eu achei que você tivesse aprendido inglês aqui nos Estados Unidos, que tivesse morando em alguma outra cidade dos Estados Unidos e que fosse a sua primeira vez só na cidade de Nova York." Eu fiquei alguns segundos sem reação, porque eu nem acreditei que eu estava ouvindo aquilo, e eu falei pra ele: "Olha, eu vou levar isso como um elogio, porque eu só estudei inglês por 4 meses, e você elogia o meu inglês, acha que eu aprendi aqui nos Estados Unidos, eu fiquei muito feliz." E ele falou: "Nossa, mas como você estudou inglês? Só 4 meses e tá falando assim?" Aí eu expliquei pra ele como era a rotina de estudo que me permitiu aprender em tão pouco tempo, e ele ficou impressionado. E como se isso não bastasse, a mesma coisa aconteceu outras vezes durante a minha viagem. Quando eu me dei conta do que aconteceu com o meu inglês em apenas 4 meses, eu lembro que eu fiquei me perguntando por que as escolas de inglês não ensinam as pessoas com esse método que é muito mais rápido. Eu me perguntava por que eu demorei tanto para descobrir que existia uma forma mais simples de aprender inglês. E foi por causa dessa indignação e do sentimento incrível de conseguir falar inglês naturalmente com nativos em tão pouco tempo, é que nasceu o desejo de falar disso para todo mundo e de tornar isso acessível para que você pudesse ter os mesmos resultados que eu tive. Foi então que eu me dediquei por alguns anos nessa forma de aprendizado e desenvolvi um método que uniu as melhores técnicas de aprendizagem que existem, para que qualquer pessoa possa ter um resultado tão impressionante quanto o que eu tive. Nós criamos um simulador de intercâmbio online que aplica todas essas técnicas e, graças ao resultado surpreendente dos nossos milhares de alunos, eu estou hoje aqui realizando o meu sonho de ajudar você e milhares de pessoas a conquistarem a fluência no inglês, estudando de forma simples e muito rápida. E para te deixar ainda mais confiante com os resultados que você vai ter ao aplicar as técnicas que eu vou te ensinar aqui, eu separei trechos de depoimentos de alunos. Alguns nunca tinham estudado inglês e outros já tinham estudado em escolas tradicionais por anos, mas sem resultados. Olha só o que eles falam. Não estava só decorando, eu estava entendendo tudo que eu estava falando. Aí que tá a diferença. Você vai começar a perceber essa melhora já na segunda, terceira aula. Eu comecei a fazer o curso e achei, cara, incrível. Foi a primeira vez que eu comecei a realmente entender a formação da frase, do jeito que as pessoas falam. E o bacana é que você fica repetindo, e aquilo é tão viciante que nossa, eu me pego na rua falando sozinho as frases de filmes que a gente assiste no curso, e você vai incorporando aquilo no dia a dia, e toda hora você começa a falar. E eu já consigo entender o que os atores estão falando. Isso é muito feliz. Coisa que em 2 anos na outra escola eu não conseguia. E quando eu ia ver, tava certo. Eu falei, nossa, eu acertei a frase toda. Eu consegui traduzir todas as frases. Eu mesmo me espantei. Eu consegui. Eu falei, nossa, eu sei inglês. Eu tô conseguindo traduzir. Uma coisa que antes eu bati o olho e não entendia nada. Você já estava entendendo, né, muitas frases e não precisou decorar um monte de regra. Isso que é o mais legal. Eu quero que você saiba que aprender inglês não acontece como em um passe de mágica. Tanto eu quanto os meus alunos fizemos nossa parte, seguindo à risca a rotina de estudo. No meu caso, eu estudava 5 vezes por semana, cerca de 3 horas por dia. Mas você pode aplicar este mesmo método separando um pouco de tempo por dia, talvez 20 minutos, meia hora, 1 hora. A verdade é que quanto mais tempo praticando, mais rápido será o seu resultado. Mas para que você entenda como funciona essa forma definitiva de aprender inglês, você primeiro precisa entender por que as pessoas estudam inglês por tanto tempo nas escolas tradicionais, mas não conseguem aprender. E para isso vamos lembrar como as pessoas estudam nas escolas tradicionais de inglês. Eu estudei inglês nas aulas regulares do meu colégio, desde o ensino fundamental até o ensino médio, e eu lembro que todo início de ano a professora vinha com a mesma história.
Hoje nós vamos estudar o verbo to be. Tem gente que só de ouvir isso já